Olá pessoal, estamos de volta com a correção dos exercícios da aula 17. Essa é a terceira parte da correção dos exercícios. Nós vamos começar a partir da correção do exercício 15. E na segunda parte a gente viu a correção, se eu não me engano, do exercício 6 até o exercício 14, tá? Então vamos lá para o exercício 15, que é: a série de Fibonacci é formada pela sequência 1, 1, 2, 3. Faça um programa capaz de gerar a série até o enésimo termo. Então aqui, olha, os dois primeiros termos da Fibonacci, eles são fixos, tá? Que seria o N0 ou o N2, ou o N1, N0, N1 ou N1, N2, tanto faz, que são esses dois termos aqui. A partir daí, o próximo número, ele é sempre formado pela soma dos dois números anteriores. Então aqui, 1, 1, 2... 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, tá? Então, o programa tá pedindo para poder criar a série de Fibonacci. Então, a maneira mais fácil da gente fazer isso também é com o for, tá? Pode fazer isso com o while também, do while, mas o for é a maneira mais fácil. E o programa tá pedindo para fazer, capaz de gerar a série até o enésimo termo. Então, aqui, olha... a gente vai pedir esse número para o usuário. Entre com o enésimo termo da série de Fibonacci. Então, aqui, a gente vai colocar aqui um N, tá? E aqui, então, é scan.nextInt. Então, aqui, olha, nós vamos... já que a série de Fibonacci ela é formada pela soma dos dois últimos números, né? E a gente sabe quais são os dois primeiros números. Então, aqui, ó, primeiro número, que é o 1. O segundo número também é 1, tá? Então, aqui a gente vai colocar um for. O i, ele vai começar do 3, porque aqui a gente já tem o 1 e o 2, o termo 1 e o termo 2, tá? Então, aqui é o termo 3, o i vai ser menor ou igual a n e o i mais mais, tá? Aqui, então, nós vamos precisar de uma variável auxiliar, porque a gente vai fazer algumas trocas, tá? Então, como é que é? Para a gente calcular o terceiro número da série de Fibonacci, nós vamos chamar aqui de próximo, é só a gente somar o primeiro mais o segundo número, tá? E aí, esse é o próximo, né? E aí, o primeiro número, na verdade, ele vai passar a ser o segundo número, e o segundo número vai passar a ser o próximo, que a gente vai fazendo essa troca aqui. E aqui a gente só imprime o próximo, tá? Como é que isso vai funcionar na prática? Então, olha só, vamos supor que a gente vai digitar um número maior que o número 5, por exemplo, até o quinto número Fibonacci. Então, seria 1, 1, 2, 3, 5. Esses são os números do Fibonacci, né? Então, o 1, 1, aqui a gente pode até colocar aqui, olha, para digitar assim, olha. Aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo número. Então, aqui ele já vai digitar 1, 1. O que vai acontecer aqui quando for o terceiro número? O próximo... tá? Então, a gente tem aqui o valor de primeiro, que vale 1. Segundo, que vale 2. E o próximo, que vai valer o primeiro mais o segundo, que na verdade é 1. Então, 1 mais 1, 2, tá? Que foi a soma desses dois aqui, deu esse daqui. Agora, para calcular o quarto número, a gente precisa somar esses dois caras aqui. Então, o que a gente faz?
O primeiro número, então, vai, na verdade, passar a ser esse cara aqui, que é o segundo. Então, a gente vai receber o mesmo valor, que seria 1. E o segundo número aqui, na verdade, foi o valor que foi calculado. Então, é 2. E aí, a gente consegue calcular 3 e assim vai. Tá? Então, essa que é a lógica de fazer a série Fibonacci na mão. Existe uma outra forma de você fazer a série de Fibonacci que, para ler o algoritmo, fica mais fácil, que seria utilizando recursão. Nós vamos ter uma aula só falando sobre recursão, que pessoalmente eu acho mais fácil de fazer essa série de Fibonacci utilizando recursão do que fazendo com for. Tá? Mas fica aí então a correção do exercício. Vamos digitar aqui então. Por exemplo, os 10 primeiros números da série de Fibonacci são esses daqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ok? Vamos para o exercício 16. O exercício de 16, fala de novo da série de Fibonacci. Faça um programa que gere a série até que o valor seja maior que 500. Então, olha, vamos pegar aqui, olha. Nós temos o primeiro e o próximo. Na verdade, nem vai precisar desse scanner aqui. E aí, a gente vai gerar aqui o primeiro, o segundo, né? Que vai ser o 1, 1. E aqui... né? Só que, olha só, ele quer que quando for maior que 500, né? Quando o número, o valor da série seja maior que 500, a gente pare de executar o programa. Então, olha só, aqui o próximo eu vou colocar como 0, tá? Só pra gente inicializar essa variável. Então, a maneira mais fácil de fazer esse programinha aqui é com while. Enquanto próximo for... não tem acento, né? Enquanto o próximo for menor que 500, a gente vai fazendo aqui vai gerando os números. E aí, quando for maior que 500, a gente para. Tá? Então, a gente pode até colocar aqui maior ou igual a 500. Ok? Então, aqui o 16 é só a gente executar. Então, o último número, né, de 337 pula para o 610, que é o primeiro número. E aí, como 610 é maior que 500, a gente para de calcular o Fibonacci. Vamos para o 17. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário, né? E fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, que dá o 120. Então, vamos lá. Nós vamos pedir um número para o usuário. Ok? E aqui, olha, system.out.print. Vamos colocar aqui, ó, número mais, e aqui o fatorial é dado pela exclamação, né? Então, vamos lá, quanto que é o fatorial. Ele pede também pra gente calcular o resultado também. Então, int vamos botar aqui fatorial. O fatorial em si, ele primeiro recebe o próprio número, né? Então, aqui a gente também pode colocar, olha, número. E aqui um mais. E aqui a gente pode colocar um vezes, que aí vai, né?
Então, o fatorial, na verdade, o int i vai receber o próprio número, tá? Ou nem precisa disso aqui, só para facilitar. Então, o fatorial vai receber o próprio número, enquanto i for maior que 0, porque ele vai ter que parar no 1. E aqui, a gente vai diminuindo. Então, vai ser 5, 4, 3, 2, 1. Então, o fatorial vai receber o próprio número vezes i, que na verdade vai ser o número menos 1, tá? E aqui, então, system.out, print, a gente pode colocar aqui, olha, o i vezes mais vezes, só para ficar mais bonitinho, tá? E no final, a gente coloca o resultado, system.out, println. Vou deixar tudo aqui. Que é o fatorial. Vou deixar tudo com println para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Então, o fatorial de 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1. O resultado, 600. Não é, o resultado tem que dar 120, tem alguma coisa errada. O fatorial aqui começa com 1, que vai ser o próprio número, fatorial vezes 1, né? 1 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Então, ali iniciar o fatorial com 1 e não com o próprio número. E aí sim, dá o resultado correto. Ok? 18. Faça um programa que peça o número inteiro e determine se ele é ou não número primo. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Então, vamos lá. System.out, .println, entre com um número, então aqui a gente vai verificar se esse número é primo ou não. Então, o número primo, ele é divisível por ele mesmo e por 1. Né? Então, né, todo número é divisível por 1. E aqui, então, a gente vai iniciar o i a partir de 2. Tá? E aqui, o i vai ser menor que o número, porque a gente sabe que o número é divisível por ele mesmo, então a gente precisa ver até 1. E aqui, o i mais mais, que a gente vai aumentando. Então, se o número mod o i, né, porque a gente vai ver, o número é divisível por 2, se é divisível por 2, então, não é número primo. Número divisível por 3, se o número é divisível por 3, não é número primo, né, exceto se for o mesmo, mas aí aqui não chega nem a entrar. Então, se o número mod i for igual a 0, system.out.println não é primo. Aqui é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que na verdade é na aula 18, que é a questão do break do contínuo, tá? Se a gente quisesse, do momento que a gente achar que o número não é divisível, parar o programa, a gente vai utilizar esse cara aqui, que é o break. Mas como a gente não sabe ainda, né, é assunto da próxima aula, nós não vamos utilizar, tá? Então, aqui, ó, boolean primo. Então, até que se prove o contrário, o número é primo. Se não, o número primo, falso. Tá? E aqui,
Systemout.println. Se for primo, é número primo, tá? Porque se não for primo, ele já vai cair aqui e vai falar não é primo. Tá bom? Vamos digitar aqui, então, vamos executar o programinha. Por exemplo, o 2 é o número primo. O 3 é o número primo. Opa! Vamos ver o número 4. O número 4, ele, na verdade, é o registro 18, né? O número 4, ele não é o número primo. Tá vendo? Ele não é primo. O 5 é. O 6, ele não é primo porque ele é divisível por 2 e por 3, tá? Então, por exemplo, o número 10, ele não é primo, ele é divisível por 2 e por 5. O número 20, ele não é primo. A gente pode até colocar aqui, ó, divisível por, e aqui colocar o valor de i. Então, por exemplo, o número 20, ele não é primo porque ele é divisível por todos esses caras aqui. O número 200, por exemplo, ele não é primo porque ele é divisível por todos esses caras aqui, tá? Então, a gente tem aí mais uma correção. Vamos para o exercício 19. Faça um programa que calcule e mostre a média aritmética de N notas. Então, olha, vamos lá. Systemout.println, entre com o número de notas. Então, aqui, notas, scan, next int. Pede a soma e a média, né? Então, aqui, ó, int soma é 0, tá? E o int média já vou deixar aqui também. E aqui a nota também já vou deixar declarado. Aqui, os primeiros exercícios que a gente fez assim, a gente fez tudo com do while, né? Aqui, como a gente sabe o número, a gente pode facilmente fazer isso aqui com for. Então, e 0 e menor que notas e mais. E aqui, systemout.println, entre com a nota. E aqui, olha, como o i começa ali do 0, então vou botar um i mais 1 aqui, tá? Então, a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Então, a nota vai ser o scan. Na verdade, a nota pode ser double, né? Então, a média também vai ser um double. E a soma também vai ser um double. Então, aqui vai ser next double. E aqui a gente não vai guardar as informações, a gente só tá lendo e fazendo os cálculos, tá? Na aula 19, a gente vai aprender sobre arrays. E aí, provavelmente, nós vamos fazer mais exercícios parecidos com esse. Só que, então, ao invés de a gente só ler e jogar fora esse valor, né? Só fazer o cálculo que a gente quer aqui, a gente vai guardar esse valor, tá? Então, olha só, a soma, a gente só soma com a nota, né? Então, tá aqui a soma com a nota que a gente quer. E aqui no final, system.out.println, então a soma é soma. E a média, a gente também vai calcular. Média. A média aqui, então, vai ser a soma das notas dividido pela quantidade de notas que foram entradas, né? Então, tá aqui. Vamos, então, executar. Eu vou entrar com 4 notas. A primeira nota foi 10, 9, 8 e 7. E aí, deu a soma e a média de 8,5. Beleza?
Exercício 20. Faça um programa que peça para N pessoas a sua idade e ao final o programa deve verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25, 26 e 60 e maior que 60. Então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa conforme a média calculada. O exercício 20, ele é parecido com o exercício 19, né? Então, a gente vai entrar aqui com quantidade de idades e vai fazer a soma e depois vai calcular a média dessas idades e aí verificar. Então, vamos fazer aqui, ó, systemout.println entre com a quantidade de idades. Então, aqui, idades, vai ser o scan.nextInt, né, que nós vamos trabalhar com inteiro para idades, porque, né, não existe, na verdade existe idade quebrada, né, mas ninguém fala, eu tenho 17 anos e 5 meses, todo mundo fala, eu tenho 17 anos. Então, aqui nós vamos fazer um for de novo, int 0 e menor que idades, e mais. Então, nós vamos ler a quantidade de idades, então, system.out.println entre com a idade tal, né, da pessoa i, na verdade seriam i mais 1, né, porque aqui a gente está começando do 0, e aí nós vamos ler. Então, aqui, ó, int idade, tá? Então, idade vai receber scan.nextInt. E aqui que é que pede as... Vamos fazer a soma aqui também. A soma que vai receber 0. Então, aqui, ó, soma mais igual idade. E aí, no final, calcule a média, né? A média pode ser double, que pode dar um número, por exemplo, um número ímpar dividido pelo número par, que aí vai dar um número quebrado, né? A média vai ser a soma dividido pela quantidade de idades que foram entradas, né? E aí a gente verifica se a média, o que tá aqui? Se a média é de 0 a 25, então se média maior ou igual a 0 e média menor ou igual a 25, systemout.println jovem. Se não, e aqui a gente volta para o assunto das aulas passadas, né? Para o assunto antes desse, que foram sobre condicionais, né? O assunto foi sobre condicionais. E aqui a gente acaba misturando todo o conteúdo que a gente está vendo. Então, se a média estiver entre 25, né, que seria 26, maior ou igual a 26, né? 26 ou maior que 25 e menor que 60, nós vamos imprimir o quê? Adulta. Se não, se for maior que 60, média maior que 60, então, cadê? Idosa. Então, ó, tá aqui e a gente só executa. Então, por exemplo, 5 pessoas, uma tem 40, a outra tem 20, a outra tem 30, a outra tem 15 e a outra tem 21. Então, cadê a média, né? A gente não mostrou a média. systemout.println média de idade. Vamos de novo. Vamos lá, 40, 20, 30, 15, 21 e 50. Ah, eu coloquei 40 pessoas. Peraí, vamos parar. Não.
De novo, 5 pessoas. Vamos lá então, 40, 30, 20, 15 e 21. Deu uma média de idade de 25 anos, que então seria uma turma jovem. Vamos para o exercício 21. Faça um programa que calcule o número médio de alunos por turma. Para isso, peça a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma. As turmas não podem ter mais que 40 alunos. Então, aqui, olha, a gente vai pedir o número de turmas e o número de alunos, né? Então, system.out.println entre com o número de turmas. E aqui, número de turmas, recebe o next int. E aí, o número de alunos por turma é isso, né? O número de turmas. E aí, a quantidade de alunos para cada turma. Então, vamos lá, olha. For int i recebe 0 e menor que número de turmas, ou então aqui pode ser 1 e aqui menor ou igual, tanto faz. Então aqui para cada turma. Então system out.println entre com o número de alunos da turma, e aqui a gente não precisa mais somar, é só colocar o i porque a gente começou com 1. Então, aqui a gente vai declarar a variável int número de alunos, né? Depois ele quer saber a média também, cadê? O número médio, né? Então, int soma, que a gente vai precisar de uma soma, né? Então, vamos lá. Número de alunos. O número de alunos vai receber o scan next int. Só que o exercício faz uma pequena validação aqui. As turmas não podem ter mais de 40 alunos. Então, né, se o número de alunos for maior que 40, é inválido. É inválido. Então, aqui, olha, nós vamos declarar o inválido. E aí a gente vai voltar nos primeiros exercícios dessa lista que a gente fez. Isso daqui, na verdade, é um boolean, né? Porque é uma flag. Então, olha, do, lembram? While, enquanto for inválido. Ou aqui pode ser, na verdade, aqui no do, né? Ou aqui pode ser true, inválido, menor ou igual a 40, falso, né? Então, enquanto aqui for true, e aí quando mudar aqui é falso, então enquanto for falso, não vai. Vamos indentar. Eu também nunca falei sobre indentação nas aulas, mas eu não sei se vocês repararam, tem a declaração da classe e aqui o método main tá indentado. Dentro do método main a gente tem o código aqui todo indentadinho. Sempre quando vai dentro de um for, de um if, de alguma coisa, a gente indenta, tá? Isso é para melhorar a leitura do código. E existe também uma convenção Java para indentação. O NetBeans, o Eclipse, por exemplo, eles já seguem a indentação padrão do Java. Então, a gente não precisa se preocupar que, por exemplo, esse código é um código que está seguindo boas práticas de indentação do Java, tá? Então, tá. Aqui é sempre importante, para cada vez que a gente passar, a gente resetar a variável. Tá? Então, toda vez que for pedir um novo número de uma turma, ele reseta, volta com o valor true, e aqui ele faz. Aí, aqui, então,
mais igual num de alunos vamos colocar um else aqui, né? Botar uma mensagem. Número de alunos inválido. Digite novamente. Tá faltando ponto e vírgula. Tá? E aqui, então, depois que sair do for, então, olha que legal. Aqui a gente tem um for, tem um do while com if e else ali. Então, bem bacana que a gente já vai... Bem bacana, então, que a gente já vai misturando todo o conteúdo. Então, systemout.println, que é a média. Então, a média, né? A gente não declarou essa variável aqui ainda, a gente pode declarar aqui, então. A média é a soma dividido pelo o número de turmas. E a gente tem, então, vamos aqui para o 21. Então, vamos digitar. Eu vou digitar o número de 4 turmas. O número da turma 1 tem 20 alunos, beleza. Alunos da turma 2 tem 70 alunos, é um número inválido. Tem 50 alunos, é inválido. Ok, tem 30 alunos, beleza. Próxima turma, 40, que também é válido. E 90, é inválido da turma 4. 45, é inválido. 41, inválido. Ok, o número de alunos é 15. Então, tem aqui a média de 26 alunos por turma. Então, pessoal, a gente vai fechando a terceira parte da correção dos exercícios por aqui. E aí, na quarta parte, que é a próxima parte, a gente continua, na verdade, a partir do exercício 22.